Paz do Senhor a todos, amados irmãos. Aqui nesse momento estamos aqui para mais uma reflexão da palavra do Senhor Jesus, para que Ele venha de encontro a cada um, primeiramente a mim e a cada um que está dos irmãos, das irmãs, e que a graça venha nos estar fortalecendo. Amém? Sem mais delonga, vamos com o texto e a minha referência, me referindo aqui da mensagem, fala de prosperidade em tempo de crise. Prosperar em tempo de crise. Meus irmãos, não é fácil, porque quando as coisas vai tudo bem, é maravilhoso, mas e aí vem as lutas, a adversidade. E aí onde vem a fé. E aqui eu quero trazer o tema da nossa reflexão de hoje. É prosperidade para cada um, na crise, nas lutas, nas adversidades. E que Deus tem para cada um. Vamos ler o texto em Gênesis, capítulo 26, versículo 1, 2, versículo 12, 22 e 23. Amém? Semeou Isaque na terra dos filisteus. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida dos dias de Abraão, veio Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica a terra que eu lhe disser. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, e o Senhor o abençoava. Só até aqui. Isaque, a gente sabe dizer, pai de Abraão, filho da promessa, aliança com o Senhor Jesus, assim como ele foi com Abraão, com ele próprio Isaque e Jacó, dando seguimento, e vindo para os dias de hoje, para mim, para você, nesses momentos. Aqui eu quero trazer 3 princípios de Isaque. E não só Isaque, mas os filhos de Deus e nós para os dias de hoje. Vamos trazer o primeiro tópico: obediência, semeadura e perseverança. Aqui eu posso trazer a vocês Gerar até Bérsebas. Era o ponto da bênção de Isaque. Mas aqui, para ele chegar no ponto onde Deus queria ele passou por Gerar. Gerar era um vale, deserto, seco. E no momento, na crise, havia fome na terra. Isaque podia muito bem ir para o Egito. Egito fala do mundo, fala onde tinha prosperidade, onde buscava recursos, onde ele tinha maneiras de suprir as suas necessidades. Na mente dele, ele quis fazer isso. Só que Deus fala diretamente com ele, fala comigo e fala com você nessa noite. E aqui eu trago a cada um o ouvir da voz de Deus. Algo maravilhoso, um princípio que eu trago para mim e para nós a cada dia. Nos momentos de dificuldade, de luta, nós devemos abrir e parar e observar. Não é diferente nos dias de hoje. Para que todo mundo saiba, nós estamos vivendo uma crise mundial e com permissão de Deus, porque Deus ele é amor, mas ele traz algo para o povo devido à desobediência, devido ao que não está cumprindo os projetos de Deus. Muitas vezes estão ligados no mundo secular, no seu trabalho, nos seus recursos, nos seus bens, e começa a colocar Deus em segundo plano. Aqui Deus agora vem, não só naquela época, mas na época de hoje, vem trazendo a justiça para que a gente venha. E o que eu posso observar nos dias de hoje, a gente vê
meus amados irmãos, e trazendo aqui, a gente vê muitas palavras, como se diz, muitas mensagens verdadeiras e muitas vezes mensagens falsas. E uns falam uma coisa e a gente pode observar que o povo aí fora está batendo cabeça, estão desorientados, porque aquele que não está baseado no Espírito Santo de Deus e aquele que não escuta a voz de Deus, ele começa a entrar em pânico. A necessidade de buscar algo, e aí às vezes ele se sente impossibilitado, porque há uma liberação de um principado mundial, onde Deus permitiu para que ceifasse a vida de muitos, essa praga, assim como foi na época de Faraó, nos dias de hoje. E não se engane, meus irmãos, aqui trazendo para os dias de hoje, nós devemos estar cumprindo a vontade de Deus. O que Deus tem para mim, para você. Eu não sei vocês, mas esse período que eu estive em casa, eu refleti muito, momento de reflexão, momento de a gente parar, rever nossos conceitos. E aqui no texto eu vou trazer isso para que o que Isaac fez também, nas lutas, nas adversidades, a gente tem que parar e entender e escutar a voz de Deus. Aqui no princípio, logo no primeiro versículo do capítulo, ele já começa o Senhor a falar com ele, ele para tudo. Porque a vontade dele não era a vontade do Senhor. E nós temos que estar cumprindo a vontade do Senhor Jesus. Aqui nesse momento agora, Isaac passa pelo vale. E aí ele começa a ir buscar os poços. Naquela época, começa a buscar os que era do seu pai, que era herança dele, mas estava num momento onde os inimigos, os filisteus, junto com o rei Abimeleque, já tinham tomado posse do que não era deles. E aí, Isaac viveu um momento de fragilidade, um momento de angústia, de perseguição, pelos inimigos, pelos pastores de Gerar. E Abimeleque vai de encontro a ele, mas logo no versículo ele identifica que ele era um homem e a sua esposa era uma mulher de Deus, Raquel. E aqui a gente pode trazer aqui algo essencial, aonde ele no versículo 12 fala, e semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um. Olha, você semear no deserto, aos olhos naturais, nosso braço, na nossa força, não é fácil. Mas quando a gente tem a promessa, a aliança, quando Deus tem uma promessa na vida, tanto na minha vida como na vida de você, dos irmãos, a gente começa a entender e as coisas começam a fluir. Sim, tem momentos que a gente para, às vezes a gente pega, a gente fala algo que o Espírito Santo se entristece, mas a gente tem que ter momento. E esse momento é um momento de refletir. É um momento de nós estar tirando os entulhos, aonde o inimigo colocou nas nossas vidas, nas vidas das pessoas, por um motivo ou por outro, por portas abertas. O inimigo, ele é sujo, ele não é educado igual o Espírito Santo de Deus, ele chega e invade. Então, quando ele acha algo aberto, ou por um motivo, uma falha, ou às vezes mesmo uma displicência, uma falta de vigilância, e ele vem e começa a querer implantar, a querer trazer espíritos que não é o Espírito Santo de Deus. Aqui agora, você como homem de Deus, como profeta de Deus, tem que trazer a fé, trazer algo para que você venha repreender e conquistar. Isaac contendeu com os pastores de Gerar, e aquela confusão, e ele, por 3 vezes, Isaac desentulhou os poços, mas na terceira vez, ele abriu um poço, e já chegando em Bérseba. E aí, meus irmãos, aonde está o segredo do sucesso? Primeiro, a obediência. Vamos ler no livro de Tiago,
Tiago capítulo 4, versículo 13 em diante. Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 17, desculpa. Atendei agora, vós que dizei, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Quem é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogância, pretensões, toda jactâncias, semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Olha que o evangelista Tiago traz um despertar para nós nos dias de hoje. A necessidade, porque o momento é de crise, de pânico. E aí tenhamos que parar. E se o Senhor quiser, e se os projetos que eu tenho for de Deus, e se o que eu quero o Senhor aprovar, eu irei. Olha, isso é um princípio de reverência, de gratidão a Deus, de obediência. Isso traz bênçãos para nossas vidas. Mas a partir do momento que a gente começa a achar que o nosso braço é que resolve, a nossa busca, o nosso intelecto, nosso conhecimento, nossa influência no mundo, aí Deus permite que aconteça esse tipo de coisa para que nós, os filhos de Deus, reconhecemos e se arrependemos do que fizemos e não estava no projeto de Deus. É momento de refletir, é momento de pararmos e escutar a voz do Espírito Santo. O que ele tem falado através dos seus profetas, e aqui eu profetizo na sua vida, que Deus tem o melhor. A aliança do Senhor Jesus com Isaac, nós somos filhos de Abraão, filho da promessa. Nós somos justificados por Cristo Jesus. A mesma bênção vem sobre as nossas vidas. Mas há uma necessidade da gente observarmos, em momento de crises, assim como ele prosperou, Isaac, e a palavra de Deus aqui no versículo, no mesmo capítulo, fala que ele ficou riquíssimo por esses princípios. O primeiro princípio foi obedecer, escutar o que Deus tem para ele. Segundo, semeadura. No versículo 12, do 26, Gênesis 26, ele semeou. Olha, semente é algo que nós devemos ter na mão, é algo que não devemos faltar, é algo que depende de mim e depende de você. A sua fidelidade com o Senhor Jesus é algo que abre portas, abre em meio de crise, em meio da sequidão, em meio do deserto, onde aos olhos naturais não existe nenhuma expectativa e nem vida, porque naquela época havia fome. E como assim nos dias de hoje morre muita gente de fome, naquela época morreu também. Mas Deus cuidou dos filhos, assim como cuidou de Isaac, irá cuidar de mim, irá cuidar de você. Não te preocupes, não fique angustiado, espera no Senhor, escuta a voz do Espírito Santo de Deus e Ele vai trazer para você a providência. Eu não estou aqui falando que não devemos ir trabalhar, não devemos ir, mas o momento é esse. Deus permitiu esse momento para uns, para todo mundo. Para uns está sendo crise, pânico, desespero, morte, famílias
entristecendo. E para outros agora, é momento de vigilância, é momento de nós estarmos atentos, buscando no Senhor e esperando nele. Assim como o povo foi obediente no Egito, o povo hebreu, de uma ordem que via do Senhor Jesus através da figura de Moisés, como pastor representante daquela época, assim vem nos dias de hoje. Nós devemos escutar os homens e mulheres de Deus que vêm falar. Óbvio que o Espírito Santo de Deus vai te revelar. E nós temos que optar pelo Espírito Santo de Deus, ele vai trazer algo para você que você vai ter discernimento de discernir o que é do Espírito, o que não é do Espírito. Isso cabe a mim, cabe a você buscar os dons. Não querermos nós julgarmos, fazer pré-julgamento, mas sim buscar através do Espírito Santo de Deus. Não tem outro meio no momento de crise. Assim como fez Isaac. E ele trouxe, semeou no deserto. Olha, eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Você vai colher 100 por um. Uns colherá 50, outros 30. Mas é necessário que semeamos. Semear é o segredo de colher. A semente, ela tem uma figura extraordinária. Para que ela nasça, tem que ser semeada. Tem que alguém chegar e colocar ela, semear. Deus é que dá o crescimento. Mas a atitude, a sua busca, a sua atitude que vai trazer para a sua vida, para a minha vida, a prosperidade e a multiplicação. Do pouco com nós, mas com Deus viram muito. E o terceiro tópico, aqui vem a perseverança. Como eu havia dito, e no texto fala, que por 3 vezes Isaac abriu poços. Na primeira vez, os pastores foram contra ele, buscou ele. E aí xingou, amaldiçoou, e expulsou ele, e ele foi. Não desistiu. Abriu pela segunda vez o poço. Vieram de novo. Mas aí ele desceu para Bérseba. E aqui no versículo 25, Gênesis 25, versículo 23, 22 e 23. Partiu dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, não vieram contender com ele. E chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor a prosperarmos na terra. Reobote. A palavra Reobote, ela tem um significado, ela é alargar, é estender, é ampliar a bênção. E aqui, por último, na terceira vez, ele abre o poço. E o Senhor o abençoou. E aqui ele traz algo, Isaac faz algo também extraordinário. Ele estabelece ali, em Bérseba, ele faz em Bérseba. Ele chega e estabelece um altar. Aqui eu quero trazer a cada um. É o momento de nós estabelecermos nosso altar. Na nossa casa, a igreja do Senhor Jesus começa nos nossos lares. E é o momento oportuno para a gente estar estabelecendo isso. E altar fala de sacrifício. É nós sacrificarmos. Jesus já fez isso por nós, mas agora, através do Espírito Santo de Deus, através da sua busca, e Jesus, que está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, faz isso por nós, mas é necessário que nós estabelecemos. Esse altar fala do cultuar, fala do louvar, fala do adorar em nossos lares. Aqui é o momento de nós estar. Assim como Isaac fez isso, ele estabeleceu na hora, o texto fala que ele buscou
o último poço e lá Deus o abençoou. E aqui eu quero trazer para vocês algo maravilhoso. O lugar da prosperidade, para finalizar. Tempo de aprendizado, tempo de provações em nossas vidas. Aqui Deus começa a trabalhar na nossa vida dessa forma. Nós vamos aprendendo com as dificuldades, com as lutas, e a prosperidade vem a partir do momento, é um processo, existe um processo. Mas é para que esse processo se conclua, é necessário que nós seguimos essas três referências, princípios. Obediência, semeadura e perseverança. A perseverança gera caráter, gera fé, gera esperança. E aqui nos traz algo maravilhoso, que a fé, a promessa, a bênção e a edificação. E que nessa noite a gente possa estar nos refletindo, que a gente possa estar agradecendo ao Senhor Jesus, e que Deus venha estar nos edificando, mas que vocês coloquem no lugar, assim como Isaac fez. Homem de Deus, não só ele, mas a gente tem várias referências, onde Deus trabalhou na vida desses grandes homens, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Saul, e aqui eu botei Davi, Saul, a gente pode trazer uma referência. Muitas das vezes a gente pensa, Saul, ele teve a mesma oportunidade que Davi teve. A diferença foi porque ele se associava, ele se relacionava com mulas, com animais. E Davi não, se relacionou com ovelhas. Aqui a gente pode separar e entender. O animal, a mula, ela tem um princípio de desobediência, de querer fazer o que ela acha que tem que ser feito. E a ovelha não, a ovelha ela tem um princípio de obediência. Então nós, como ovelha do pastor, como ovelha do grande dia da seara, do pastor dos pastores, Jesus Cristo, nós temos que seguir esse princípio. Não adianta a gente quebrar isso, porque o que acontece? A gente acaba indo contra os projetos de Deus e tem consequências. A lei da semeadura existe e ela não falha. A palavra de Deus não vai contra os seus princípios. De Gênesis a Apocalipse. Deus, ele não tira uma vírgula nem acrescenta uma vírgula. Ninguém. Porque a palavra dele é imutável. A palavra dele não muda. A palavra dele, ele não vai contra a sua palavra. Então, o que semeamos, colhemos. O que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, colhe muito. Então, aqui, há um princípio, há uma palavra que onde nós devemos buscarmos todos os dias, até a volta de Jesus. E, meus irmãos, o povo vem escutando há 2000 anos, mas quem escutou há 2000 anos atrás, hoje continua escutando. Então é algo que a gente tem que colocar a reflexão, porque 2000 anos já se passaram, então está perto. Então, se está próximo, não vamos vacilar. Se você tem que liberar perdão, você libera. Se você tem que buscar um renovo, busca. Isso parte de mim, parte de você. É uma busca nossa. Deus, ele não vem até nós. É nós que temos que buscar a Deus. E à medida que nós vamos chegando próximo da luz, a luz vai se refletindo. E a luz, ela purifica. Ela mostra para nós aonde nós estamos falhando, aonde está tendo as nossas falhas. Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar ministrando para a Igreja do Senhor Jesus, e agradeço aqui a reverência do pastor Richardson, a sua família, e que
Eu agradeço a oportunidade. Que Deus possa estar abençoando a cada um e que nós viemos refletir. Momento de busca. Para que a gente venha estarmos como noiva adornada, preparada para que o noivo venha buscar. E aí está a porta. Daqui está próximo a vinda dele. Então vamos eu e você, nós, irmãos, buscarmos essa palavra, buscarmos nos consertar, buscarmos se eu pratiquei, eu não vou praticar, porque é como Davi. Davi ele tinha um princípio que Saul não teve. Ele pecou. O maior pecado onde a Bíblia se refere. Mas ele foi, reconheceu, ele se arrependeu. E a chave do céu chama-se arrependimento. Reconhecer que eu e você somos falhos e que se nós falharmos, pedimos perdão e Deus é misericordioso para nos perdoar. Amém? Que Deus possa estar abençoando, que Deus nos traga prosperidade e já trouxe no tempo de crise. No nome do Senhor Jesus eu agradeço. A paz do Senhor Jesus. Aleluia.